Fala pessoal, tudo certo? Hoje vou montar um PC gamer e também para trabalho, mas dessa vez tem um detalhe diferente. Esse computador não é para mim. Meu pai veio me comentar alguns dias atrás que estava querendo montar um computador novo, porque o que ele usa atualmente já estava começando a ficar bem limitado. E o mais interessante é que ele já tinha começado a escolher algumas peças sozinho. E quando ele me mostrou a primeira compra, eu pensei, agora ficou interessante, porque ele simplesmente escolheu um processador Xeon. Então hoje vou mostrar rapidamente as peças que escolhemos, explicar o motivo de cada uma e fazer a montagem completa. E vou fazer alguns testes de desempenho e um comparativo de performance entre o PC antigo e o PC novo. Então já deixa o like, se inscreve porque estou trazendo vídeos novos toda semana e a meta agora é chegar aos 500 inscritos. Agora bora começar. Contexto do PC antigo. Antes de mostrar as peças, deixa eu explicar rapidamente o motivo dessa troca. Até hoje ele estava usando um Dell XPS antigo que era meu, lá da época da faculdade. Com o tempo eu fui fazendo alguns upgrades. Coloquei uma GTX 1050 Ti e depois trocamos para uma RTX 3060. Mas o processador já estava ficando para trás. É um i7 de quarta geração com 4 núcleos e 8 threads, que para hoje já começa a sofrer dependendo do uso. E acredite se quiser, encontrei praticamente esse mesmo PC sendo vendido por quase R$ 4.700. Peças escolhidas. Então vamos para as peças. Meu pai começou escolhendo sozinho um Xeon i5 2767V3. Quando ele falou Xeon, eu até pensei em sugerir outra opção, porque apesar dos 8 núcleos e 16 threads, estamos falando de um processador com alguns anos nas costas. Até comentei que provavelmente eu teria ido para um Ryzen 5 5500 pensando em uma plataforma mais atual. Mas como ele queria aproveitar algumas promoções do AliExpress, seguimos com a ideia. Junto dele veio uma placa-mãe QIY-DAX99D4. Mesmo sendo uma plataforma mais antiga, ela já suporta esse SSD NVMe e memória DDR4, então atende bem a proposta. Para refrigeração escolhemos um Manmul 240 Pro. E uma das vantagens é que ele suporta vários formatos de LGA e outros sockets também, então caso aconteça um upgrade futuramente, ainda dá para continuar usando. Nas memórias pegamos 2 pentes de 8 GB DDR4. Elas trabalham até 3.200 MHz, mas como a limitação dessa plataforma é de até 2.400 MHz, nesse computador elas vão funcionar nessa frequência. Mas depois ainda poderão ser reaproveitadas tranquilamente em outro setup. O gabinete escolhido foi um Ryzen Mode Mid Tower. Eu particularmente prefiro algo mais compacto, porque não ocupa tanto espaço. A fonte é uma de 650 watts que ele já tinha. E a placa de vídeo vai ser uma RTX 3060 de 12 GB. Mas futuramente queremos fazer um upgrade. E por enquanto vamos continuar utilizando os dois SD SATA que ele já tinha para evitar gastar mais agora. Início da montagem. Agora chega de conversa porque vamos começar a montagem. Primeiro posicionamos a placa-mãe com bastante cuidado para não danificar nenhum componente. Depois chegou a hora de instalar o processador. Agora as memórias RAM. Uma dica rápida: se você estiver montando um computador do zero, pode testar apenas um pente para ver se está dando vídeo, mas eu já vou colocar os dois direto. E agora podemos começar a colocar tudo dentro do gabinete.
Com a placa-mãe já instalada, o próximo passo é conectar os cabos do painel frontal do gabinete. Essa normalmente é uma das partes que exige mais atenção, então vale a pena conferir o manual da placa-mãe para garantir que tudo fique ligado corretamente. Depois disso, chegou a hora de instalar a fonte e fazer todas as conexões necessárias. Vamos ligar o cabo principal da placa-mãe, a alimentação do processador e também os demais cabos que vamos precisar para o restante da montagem. Uma coisa que eu percebi durante a montagem é que nesse gabinete, memórias de perfil baixo acabam sendo a melhor opção. Como ele é um pouco mais compacto internamente, memórias com dissipadores muito altos ou aqueles modelos com RGB mais chamativo podem acabar atrapalhando a instalação do radiador do water cooler. Dependendo da memória, talvez você nem consiga instalar o radiador na parte superior do gabinete. Nesse caso, seria necessário instalar o radiador na lateral, então é um detalhe que vale a pena observar antes da compra. Agora vou instalar o water cooler. Primeiro preciso colocar os brackets na bomba, onde vão os parafusos de fixação para o socket LG A2011 do Xion. Depois disso, podemos aplicar a pasta térmica no processador e instalar a bomba. Essa parte é bem simples, basta apertar os parafusos em formato de X para garantir uma distribuição mais uniforme da pressão sobre o processador. E depois é só instalar o radiador no gabinete. Outra coisa que vale comentar é que essa placa-mãe não possui controladora RGB integrada. Então os fãs RGB do gabinete não poderiam ser controlados diretamente por ela. Por sorte eu tinha uma controladora, a RGB sobrando aqui, então vou instalar ela também para conseguir ligar e controlar toda a iluminação do setup. E agora chegou a hora de instalar a placa de vídeo. Para essa montagem vamos utilizar uma RTX 3060 de 12 GB. Mas aqui vale uma observação importante para quem pretende montar uma configuração parecida. Esse processador não possui vídeo integrado. E além disso, essa placa-mãe não possui saída HDMI. Então você obrigatoriamente precisa de uma placa de vídeo para testar o computador e verificar se está dando imagem. Nem que seja uma placa simples apenas para fazer os testes iniciais. E eu já estava quase esquecendo de mostrar mais um item que precisei comprar separadamente para essa placa-mãe. Foi o módulo TPM 2.0, mais especificamente o modelo MSI de 14 pinos. Mas afinal, para que serve isso? De forma simples, ele permite utilizar recursos de segurança como o Secure Boot e também atende aos requisitos do Windows 11. O Secure Boot é uma camada extra de proteção que ajuda até a impedir que softwares não autorizados sejam carregados durante a inicialização do computador. E ele também é um dos requisitos para instalar o Windows 11 de forma nativa. Mas se você não tiver um módulo TPM, ainda é possível instalar o Windows 11. Nesse caso, você pode criar um pendrive bootável utilizando o Rufus, que permite contornar algumas dessas verificações durante a instalação. Agora você pode estar se perguntando, eu realmente preciso do Secure Boot? Para a maioria das pessoas o computador vai funcionar normalmente sem ele. Mas além da camada extra de segurança, alguns jogos online mais recentes exigem que o Secure Boot esteja ativado. Alguns exemplos são títulos da série Battlefield.
Call of Duty e outros jogos competitivos que utilizam sistemas anti-cheat mais rigorosos. Então, já que essa placa-mãe possui suporte ao módulo, resolvi instalar tudo da forma mais completa possível. Agora chegou a hora de instalar os SSDs que ele já tinha no computador anterior. Como um deles já possui o Windows instalado, vamos fazer um teste para ver se o sistema inicia normalmente logo de primeira. Se tudo correr bem, já vamos conseguir entrar no Windows sem precisar formatar nada. Mas caso o sistema não inicialize corretamente, aí vamos partir para uma instalação limpa do Windows. Adicionei mais duas fãs ARGB, só para dar uma aparência mais legal para o PC. E finalizei tentando organizar os cabos RGB e os cabos da fonte na parte traseira do gabinete. Essa parte sempre é um pouco mais chata e demora um tempinho até conseguir deixar tudo organizado. Bom, e esse é o resultado final da montagem. Agora é ligar o computador para testar e torcer para que ele ligue de primeira. E funcionou, galera. As fãs que eu coloquei ficaram inicialmente desincronizadas com as que já vieram no gabinete, mas eu consegui arrumar isso mais pra frente no vídeo. Pois é, pessoal, o PC não reconheceu o Windows antigo que estava instalado nos SSDs. Mas sem problemas, fiz a instalação normalmente utilizando um pendrive bootável. Essa parte sempre leva um tempinho, então dá para ir tomar um café enquanto o Windows faz a instalação. Depois disso, parti para a instalação dos drivers da placa de vídeo. Agora, olhando as configurações no CPU-Z, está tudo certinho. O processador é o Xeon i5-2667V3, com 8 núcleos e 16 threads, trabalhando em uma frequência boa. A placa-mãe Kiida também foi reconhecida corretamente. E as memórias DDR4 estão funcionando em Dual Channel, como elas utilizam a tecnologia Double Data Rate. A frequência que aparece no CPU-Z é metade da frequência real de funcionamento. Aqui o valor que aparece é 1062,2 MHz. Então na prática as memórias estão trabalhando a aproximadamente 2133 MHz. Agora vamos para os testes. No Forza Horizon 6, no PC antigo, estamos utilizando a configuração mostrada na imagem do monitor. A resolução é 3440 por 1440, que é a proporção que ele utiliza em todos os testes, com o DLSS, configurado no modo qualidade e os gráficos no médio. Eu sempre tento fazer os testes em situações mais pesadas, criando algumas destruições no cenário e dirigindo em alta velocidade, porque isso faz o processador ter mais cálculos para realizar e mostra melhor o desempenho dele. Já dá para perceber que a placa de vídeo não está sendo totalmente utilizada. Ela está trabalhando em média com cerca de 65% de uso. Enquanto isso, o processador antigo já está chegando no limite, ficando praticamente em 99% de uso o tempo todo. Nessa parte do teste conseguimos um máximo de aproximadamente 33 a 35 FPS. Lembrando que essa região do mapa, por ser uma área da cidade, é uma das partes mais pesadas do jogo. Agora vou alternar entre as qualidades gráficas para vocês verem também como fica o desempenho. Agora vamos para o teste no PC novo. Comecei utilizando essas configurações: resolução Quad HD Ultra Wide,
3440 por 1440, qualidade gráfica no alto e DLSS no modo qualidade. E já deu para perceber uma boa diferença no desempenho. Agora vamos voltar para o mapa da cidade e fazer o mesmo teste para comparar. E dessa vez podemos ver que quem está tendo mais trabalho é a placa de vídeo. Ela está trabalhando entre 95% e 100% de uso, enquanto o processador fica por volta dos 55% a 65% de utilização. Nessa configuração, nas áreas com mais vegetação, o jogo consegue passar dos 60 FPS. E na cidade fica próximo dos 60 FPS. Depois coloquei o DLSS no modo desempenho, para ver se teria uma diferença grande, mas não achei que mudou tanto nesse caso. Agora colocando a qualidade gráfica no baixo, aí sim tivemos uma mudança maior, chegando próximo dos 75 FPS. Mas agora eu vou colocar a configuração que eu usaria para jogar esse jogo. Eu deixaria a resolução em Quad HD Ultra Wide, 3440 por 1440, qualidade gráfica no alto, e o DLSS em qualidade. Nessa configuração ele fica entregando aproximadamente 60 FPS. E ativando o Frame Generation, ele consegue chegar na faixa dos 100 a 120 FPS. Caso o jogo ou a placa de vídeo não tivesse essa tecnologia disponível, eu utilizaria o Lossless Scaling, que oferece essa opção de geração de quadros em praticamente qualquer jogo. Agora partindo para o jogo que ele mais joga, o Diablo 4. No PC antigo vou começar com a configuração em Quad HD Ultra Wide, 3440 por 1440, DLSS em qualidade e qualidade gráfica no alto. Tem uma opção ali marcada como economia de energia, mas isso não interfere no desempenho real durante o gameplay. Essa opção é mais voltada para notebooks, principalmente para limitar consumo no menu do jogo. Comecei o teste em uma das cidades, que é uma das áreas mais pesadas do mapa. Nessa configuração estamos pegando em média cerca de 65 FPS, e sempre é ficar de olho tanto no uso da placa de vídeo quanto no uso do processador durante o teste. Depois mudei a qualidade gráfica para o baixo, mas sinceramente não entendi muito bem o motivo, porque nesse momento a taxa de FPS acabou até piorando um pouco. Saindo da cidade e indo para uma área de combate, com a qualidade gráfica no baixo, chegamos em média a 75 FPS. Em alguns momentos chegava até 80 ou 85 FPS. Já na configuração alta, o desempenho ficava em torno de 65 a 70 FPS em média. Agora no PC novo, a configuração continua exatamente a mesma. Vou alterar apenas a qualidade gráfica para ver a diferença de desempenho. Começando pela cidade, que é uma das partes mais pesadas do mapa. Com a qualidade gráfica no baixo, conseguimos uma média entre 100 e 120 FPS. Subindo para a qualidade média, ficamos entre 90 e 95 FPS.
Já na qualidade alta, o desempenho ficou entre 75 e 80 FPS. Agora vamos para a área de combate, e aqui vale lembrar que quando começam os efeitos de luta, magias e vários elementos acontecendo ao mesmo tempo na tela, o desempenho fica mais instável e pode variar mais. Na qualidade baixa ficamos entre 100 e 120 FPS. No médio, o resultado ficou entre 90 e 100 FPS. E na qualidade alta conseguimos entre 80 e 91 FPS, mas nessa configuração o FPS oscilava um pouco mais, chegando em alguns momentos a cair para perto dos 75 FPS. Vocês acham que valeu a pena essa troca? O upgrade fez sentido pelo valor investido? Na minha opinião, pelo custo-benefício, eu acho que foi uma boa evolução. O computador antigo já estava começando a limitar bastante o desempenho, principalmente pelo processador. Com esse novo setup, além do ganho de desempenho, o computador também está trabalhando com mais folga. Isso acabou ajudando até no conforto acústico, porque os componentes não precisam ficar trabalhando no limite o tempo todo. Mas claro, o resultado muda bastante dependendo do jogo e do tipo de uso. Alguns jogos vão se beneficiar mais do processador novo, outros vão depender mais da placa de vídeo. Então quero saber de vocês. Querem que eu faça mais testes em outros jogos? Deixem aí nos comentários quais jogos vocês gostariam de ver. Todas as peças utilizadas nessa montagem vão estar na descrição do vídeo, caso vocês queiram conferir algum componente. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal. Também se inscreve para acompanhar os próximos vídeos, porque estou tentando chegar na meta dos 500 inscritos. Obrigado por assistir até aqui, deixa a sua opinião nos comentários, porque eu quero muito saber o que vocês acharam dessa montagem. E nos vemos no próximo vídeo.